Fala, meus amigos do sétimo ano, beleza? Estamos aqui para começar mais um capítulo aí do seu segundo bimestre, ok? E como a gente sabe na matemática, uma coisa depende da outra. Então eu vou acabar usando um pouquinho da matéria que a gente viu antes, que foi aqueles sinais aí dos números inteiros. Vamos lá? Olha só. A gente está lá no capítulo 6, onde começa a falar de números racionais. E o que é, professor, números racionais? A gente viu até agora três conjuntos que eu tenho, ó. Os números naturais, tá certo? Que é o N. É o primeiro cara que precisa saber. É um N com um tracinho do lado do símbolo dele. Os números inteiros, que é um Z com um tracinho do lado. É um Z que parece ter um tracinho assim, ó. Esses são os inteiros. Como é que eu decoro o Z com o inteiro? Os números inteiros, parece que fala com Z antes. Números inteiros. Então, Z. E os racionais, que é a letra Q. Ok? Também com tracinho. São os três que eu aprendi até agora. Então, naturais, inteiros, que é os inteiros, e os racionais, tá certo? E quem são esses racionais? São os decimais e os fracionários, ok? Que é o mesmo conjunto, mas eu posso representar na forma decimal ou posso representar na forma de fração. O que é decimal e o que é fracionário, professor? Como exemplo aqui que eu posso pegar, pega aqui um exemplo. Eu tenho dois números aqui, 1 sobre 2 e, deixa eu vir para cá, 1 sobre 2 e 0,5. Esse é o número fracionário, esse é o número decimal. Como é que eu transformo um pelo outro? Aqui não é 1 sobre 2, então é 1 dividido para 2. Como é que eu faço 1 dividido para 2? Eu armei aqui no canto, ó. 1 dividido para 2. Dá para dividir por 2? Não. Então qual a primeira conta que eu faço? Coloco o 0 e o 0, aqui, ó. 10 dividido para 2 vai dar o quê? 5, o resto 0. Então, quanto que é 1 sobre 2? 0,5. Só que está representado na forma fracionária e representado na forma decimal. Só isso, ok? Outro caso aqui, ó. Agora eu tenho o contrário. Eu tenho decimal e eu vou botar na forma de fração. Então, 0,8. Quantas casas que eu andei aqui, ó? Não andei uma casa com a vírgula para a esquerda? Se eu andei uma casa para a esquerda, eu coloco um zero. Então, 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. É isso. Quando eu estiver na forma decimal, a quantidade de casas que eu andar do final do número até a vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui embaixo. Anota isso no seu caderno, é muito importante. Beleza? Quero ver você anotando, hein? E 8 sobre 10. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Vê se não pode simplificar por 2, não fica 4 sobre 5. Então essas frações, lá no sexto ano, são frações equivalentes. Equivalentes. Ok? 8 sobre 10 e 4 sobre 5. O que é equivalente? Equivale, tem o mesmo valor, só que está escrito de uma forma diferente. Um outro exemplo aqui para você ver. Como eu falei, esse caso da vírgula. 17,9. Como é que eu passo para a forma decimal? Quantas casas que eu andei do final até a esquerda? Não andei uma casa só? Então vai ser sobre 10. Ó. 179 sobre 10. Passei do decimal para o fracionário. É isso. Então fique esperto com isso. Não é uma parada muito complicada, só que você precisa saber a diferença entre os dois. Observação aí na questão dos números é essa daqui. Ó. Professor, e os sinais negativos? Como é que eu faço? Se você tiver assim, ó, menos 1 sobre 2. Se você tiver 1 sobre menos 2. Ou se eu tiver menos 1 sobre 2, da mesma forma, o que eu posso falar? Isso aqui não é uma divisão? Você não aprendeu agora um pouquinho, no capítulo anterior, nas divisões, os sinais das divisões? Então, quando eu tenho ninguém embaixo, não é o mais. Quando eu tenho ninguém na frente, não é o mais. Qual é o sinal na divisão de menos com mais? Não é menos? De mais com menos, não é menos? Então, se eu escrever dessa forma, ou escrever dessa forma, que é a mais comum, as três coisas elas são iguais. Então, não importa da maneira que eu escreva. Do jeito que aparecer, é sempre um menos na frente de todo o sinal negativo. Beleza? Anota também lá no post-it. Beleza? Isso é importante pra caramba você lembrar que vão ter exercícios que vão falar disso. Além disso aqui, ó, guardou isso aqui? Anotou também? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Outra coisa importante é a maneira que se escreve esses números aí. Como é que eu posso escrever? É a representação, que é essa forma aqui, ó. Além dessas duas formas que eu vi, representação.
Além dessas formas que eu aprendi a fazer, eu tenho também a porcentagem. Como assim, professor? Se eu tiver 3%, o porcento significa por 100. Então, 3% é 3 dividido por 100. Então, transformei a simbologia de porcentagem para uma fração, ok? Então, também vira uma forma de fração. Ou também posso colocar, se eu quiser, na forma decimal, anda, ó, duas casas, não é? Então, quantas casas que eu vou andar? Duas, ó. A vírgula fica aqui, ó. Duas casas. Por que duas casas? Porque tem dois zeros. Ou 0,03. Então, 3% eu posso botar 3 sobre 100 ou 0,03. É a maneira que eu posso representar isso daí. Uma outra que eu vou aprender vai ser também as dízimas, que é um capítulo à parte. Eu vou postar um vídeo que eu já gravei sobre dízimas, ok? Para você entender um pouco melhor o que é uma dízima aí nesse caso. Mas só para você entender o que é dízima. Se eu tiver 1 sobre 3, por exemplo, como é que eu transformo uma forma decimal? Se eu for transformar uma forma decimal, vai ficar assim, ó, 1 dividido para 3. Eu vou completar o zero. 10 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 3. Sobra 1. Coloca 0, né? 1. Vai dar 0. Vai dar 3. Então, isso não vai ser infinito? Então, isso é 0,333 infinitas vezes. Então, representa como 0,3 com um tracinho em cima. Tá certo? Então, toda dízima que tiver uma repetição, ela pode ser uma forma de fração. Tem um vídeo que eu vou explicar melhor como que faz isso daí, mas deixa para o próximo vídeo. Ok? Um abraço, meus amigos. Até a próxima aula. LV. Valeu!